Maturidade. Uns minutinhos atrasados. Hoje, mais corrida do que o normal. Mas vamos que vamos. Vamos pra cima. Imaturidade emocional. Vamos falar de como a imaturidade emocional dificulta o relacionamento de qualquer ser humano na face da Terra, tá? Vamos falar sobre isso. Essa é a ideia de hoje. Comentário fixado. Deixa eu colocar ele aqui mais para cima. Ajustamos aqui. Muito bem. Emoção já é um campo. Hoje eu nem trouxe água. Emoção já é um campo instável. E por isso nem todos têm controle. E eu vou ser mais agressivo, tá? A maioria de nós não tem controle emocional. Mas aqui já podemos responder uma primeira pergunta. Tem como eu ter controle das minhas emoções? Não. Não temos como ter controle das emoções. Por que, Thiago? Porque as emoções elas vêm de acordo com aquilo que percebemos. E elas não pedem licença. As emoções são reações fisiológicas. Se eu vejo um cachorro, o que vai acontecer? O meu coração vai acelerar, o cérebro vai dizer, corre! Ou então tu luta com ele, sabe? Então, isso eu não tenho um modo de sentir, de escolher não sentir. Eu vou sentir. Então, por isso eu não tenho como controlar as minhas emoções. As minhas emoções elas vão vir de acordo com a forma como eu percebo a vida. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos controlar o nosso comportamento, controlar a forma como vamos reagir diante daquilo, controlar a forma com o que estamos sentindo, o que vamos fazer com essa bagunça que está aqui dentro, o que eu vou fazer com esse medo que eu tenho aqui dentro, o que eu vou fazer com essa ansiedade que eu tenho aqui dentro. Muitas pessoas não fazem nada. Muitas pessoas agem da forma equivocada. E é sobre isso que eu vou falar. Sobre a forma como as pessoas imaturas reagem a isso que elas sentem. E a forma, vou falar sobre 3 formas também, se tiver tempo, né? De como lidar com isso. Né? 3 ações imaturas e 3 ações maduras, né? Para que nós, quando eu falo, eu me escuto e eu aprendo também, para que nós venhamos ter maturidade emocional, porque isso é extremamente importante, não só para a saúde do seu relacionamento, mas para a sua saúde mental. Porque dependendo da sua maturidade, você perde seu relacionamento e a sua saúde mental fica prejudicada ainda mais. Então, por isso que é extremamente importante lidar com aquilo que eu sinto, encarar as coisas que eu sinto. Deixa eu colocar o microfone aqui mais para cima. Encarar aquilo que eu sinto. Eu falo por mim, ou falo por uma geração? Eu falo por uma geração. Nós não temos o hábito. Tá, talvez você seja evoluído, talvez você... Thiago, eu tenho inteligência emocional. Oh, legal. Tu não é a maioria, tá? Mas somos educados pela filosofia grega a dar vazão ao que pensamos. O que a filosofia grega valoriza? O pensamento, o raciocínio. Aquilo que eu consigo ver e linkar e achar uma solução. E achar algo justificável.
Como no campo dos sentimentos eu não consigo ter essa justificação muitas vezes, vou dar um exemplo. Ansiedade ou ciúme. Ciúme muitas vezes é irracional. Poxa, eu estou pensando que aquilo pode ter, mas eu tenho certeza que ela está em outro lugar, mas eu mesmo assim estou com medo. Sabe? Então, como o campo das emoções ele foge do campo do intelecto, que é onde eu consigo ter chão, é onde eu consigo ter justificativa, é onde eu consigo ter certeza. Como o campo das emoções ele foge disso, então o que acontece? Quando eu não consigo lidar com as emoções, porque eu fui ensinado, eu fui educado a pensar, quando eu não consigo lidar, eu abafo. Então, a maioria de nós não consegue lidar com as emoções. Não tem uma educação emocional para olhar e para saber o que fazer com isso. E esse é o tema de hoje, maturidade emocional. Né? Pessoas que sentem e não sabem o que fazer com o que sentem. Pessoas que sentem, mas agem de uma maneira equivocada. Tá, para elas até pode ser a maneira mais correta, pode parecer a maneira mais correta. Mas a gente vai ver aqui que não é a maneira mais correta de lidar com isso, tá? Então, a primeira pergunta é, na real essa pergunta ela vai direcionar toda a nossa live de hoje. O que você faz quando alguém te frustra? Quando alguém te traz um incômodo emocional? Ou quando ele, né, quando essa pessoa que você está junto, te traz um incômodo, faz algo que te incomoda, ou não faz algo que você esperava. Como você reage diante disso, desse desconforto da interação com o outro? Um sinal de imaturidade emocional é o seguinte: é quando a pessoa se sente incomodada com aquilo que o outro fez e simplesmente se fecha. Qual é o funcionamento dessa pessoa que se fecha? Como ela não sabe lidar, ela vai eliminar as chances de ter contato com ele. Mas eu vou falar um pouco mais sobre como isso funciona. Essa pessoa se fecha, como que ela funciona? Ela vai ficar emburrada em relação àquela pessoa que lhe machucou, o outro, né, o cônjuge, né? Ela vai ficar emburrada, vai se utilizar de ironismo, né? Vai se utilizar de palavras, de frases para alfinetar o outro, para cutucar, como se, olha só o pensamento dessa pessoa imatura emocional, como se ele visse que eu tivesse mal e lesse meus pensamentos. É isso. A pessoa que age de uma forma imatura, ela coloca a obrigação no outro de ler os seus próprios pensamentos. Coisas que a nós, a seres humanos normais, assim, seres humanos que vai no banheiro, seres humanos que, né, não voam, seres humanos que não leem mentes, é impossível. Impossível. Mas se a pessoa é imatura emocional, ela vai pensar dessa forma, sabe? É como se o outro tivesse que saber o porquê que ela tá mal. Ela não diz nada sobre o seu desconforto, ela simplesmente fecha a cara. Fecha a cara e se torna a tempestade, né? Aquilo que estava tudo muito bom. Eu até falei a história, o caso da Patrícia, né? Numas dessas lives aí, né? Eu faço lives todas segundas e quintas, né? Do caso da Patrícia, que a Patrícia abriu o notebook e quando ela abriu o notebook, o notebook do esposo, estava uma mensagem de uma mulher. E aí ela olhou e ela ficou desconfortável. Mas essa é as lives sobre o ciúme, tá? Eu só estou falando sobre esse exemplo e
vamos dizer, essa Patrícia, ela viu e ficou incomodada e não fez nada. Ela foi imatura emocional. Ela foi imatura. Sabe? Então, quando você deixa o seu desconforto dentro de você, isso não vai dar algo bom. Isso vai adoecer você e o seu relacionamento. Quando você deixa algo dentro de você, um sentimento ruim, um desconforto emocional, isso vai desembocar em você e no relacionamento, de uma forma maléfica, de uma forma negativa, de uma forma adoecedora. Em você, como que pode desembocar de uma forma negativa? As psicossomáticas. Você tem quando o sentimento atinge o corpo de forma que a gente provoca doenças, a gente tem doenças, mas os médicos não têm solução, os médicos não têm medicamentos, os médicos não conseguem encontrar uma causa. Olha aí, fazendo uma ponte com o início da live, né? Os médicos não conseguem encontrar uma causa. E olha só, o que eu falei no início da live. Como o campo da razão, que quer colocar causa em tudo, não consegue colocar nos sentimentos, isso faz com que a gente anule as emoções. Então, olha só, quando os médicos não conseguem encontrar uma causa para essa doença, é porque os sentimentos estão agindo nesse corpo, estão causando mal, estão causando males, estão causando doenças que são chamadas psicossomáticas. Então, se você guarda sentimentos ruins, sensações ruins da relação, isso pode gerar uma doença psicossomática. E aí tem doenças em todos os órgãos, tem doenças na pele que só a questão da ansiedade ou culpa ou raiva pode gerar no corpo. Então, não guarde sentimentos ruins. Isso não é uma ação de pessoas que são maduras emocionalmente. Não é a ação de pessoas que têm maturidade emocional. Pessoas que têm maturidade emocional não guardam sentimentos, elas expressam. Elas expressam, tá? Fique com isso na cabeça. Fique com isso não só na cabeça, mas no coração e pratique. E aí, o que eu vou te dizer a respeito disso? Poxa, Thiago, como que eu vou me expressar? Será que eu vou conseguir me expressar da melhor maneira sempre? Não, não. No início eu vou até ser bem realista com você. No início você não vai conseguir expressar da melhor maneira. Você vai sentir e tá num turbilhão, né? Que a gente sabe como é que é, porque eu também sinto coisas, né? E você não vai conseguir se expressar da melhor maneira. Depois vai passar a situação e você vai pensar, poxa, eu poderia ter me expressado melhor. Olha só, eu poderia ter olhado para ele e ter feito assim, ó, poxa, poderia ter dito isso e aquilo. Poderia, mas assim, a comunicação é uma prática, é uma habilidade que a gente aprende com a prática, né? Porque com o tempo a gente vai conseguindo identificar os sentimentos, identificar os pensamentos automáticos. A Dulce está aí. A Dulce, nós vamos fazer uma live dia 29. Ah, tá, quinta-feira que vem, né, Dulce? A live, já vamos divulgar já. Sobre pensamentos automáticos. Tá? Eu me perdi. Mas vamos lá. Poxa, me perdi. Olhando para o mundo interno, que a gente consegue identificar e expressar. Primeira vez você vai se perceber e não vai conseguir expressar da melhor maneira. Depois você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Com a prática
você vai conseguindo cada vez mais ver os sentimentos de uma forma mais clara e comunicar aos outros de uma forma mais clara. Entendem? Olha só, outra questão sobre emoções, sobre mundo interno. Para você que guarda as emoções, guarda para si. Tem esse ato que é um ato imaturo. Pense comigo, se a outra pessoa que está com você, que você gosta tanto, se ela está com você e ela passasse tudo que você está passando, tudo que você guarda de desconforto emocional, você iria querer saber? Pense nisso. Geralmente quando eu faço essa pergunta às pessoas, as pessoas dizem: sim, eu queria saber, eu queria, porque eu gosto dela, eu gosto dele e eu quero ajudar, né? Então, e eu acredito que você também pensou aí essa mesma resposta. Sim, eu quereria saber o que está acontecendo com ele para, se eu puder ajudar de alguma forma, eu o ajudasse, né? Eu pudesse ajudaria. Então, quando acontecer algum desconforto e você querer abafar, você pensa: poxa, o outro poderia gostar de saber que eu estou me sentindo assim. Gostar de saber que ele me conhece o meu mundo interno. Gostar de saber, ou então gostar e poder ter uma solução para isso. Percebe? Como isso pode melhorar a sua relação? Então, quando você se machuca, deixa eu ler aqui essa frase que é muito boa. Quando você se machuca com algo que a outra pessoa fez, se ela te ama de verdade, ela irá querer saber. E é exatamente isso. Poxa, a pessoa que vive comigo me machucou. E ela não sabe. Ela não sabe. Se eu guardar isso pra mim e querer não mostrar, isso depois, quando ela saber, ela vai ficar... Poxa, até pra ela não me machucar novamente, né? Porque ela não sabe. Então, ela quer justamente saber pra que ela não te machuque novamente. E vice-versa, né? E vice-versa. Ninguém vai estar machucando o outro por vontade própria, por decisão própria, por consciência. Ainda mais alguém que a gente está junto. Então, pense nisso. Se a outra pessoa te machucou, é importante que ela saiba, para que isso não ocorra. Ah, Thiago, mas isso ocorre. Aí já é outra questão. Aí a gente já vai para outra seara, né? Poxa, você está comunicando isso a ele ou a ela, que está te machucando, e a pessoa continua praticando, o que é isso? Né? Aí tem mais coisas para se ajustar. Por que ele continua fazendo mesmo sabendo que está fazendo mal para a relação? Aí tem outras coisas a se ajustar. Às vezes a pessoa pode estar indiferente com a relação. Aí isso é ruim. Isso é ruim porque já não tem mais vontade de dar certo, de fazer dar certo. Mas essa é outra situação. Mas enfim, se tiver perguntas sobre isso, não tem problema nenhum. Outro ponto de uma pessoa imatura emocionalmente, diante da mesma situação, diante da mesma pergunta, o cônjuge, a parceira, fez algo que a deixou desconfortável. Uma segunda forma de as pessoas imaturas agirem é por agressividade. As pessoas, como não conseguem ler o que está passando, elas simplesmente largam tudo por impulsividade. E aí, muitas vezes as pessoas podem dizer: não, porque eu sou uma pessoa de personalidade. E eu falo tudo que tem que falar e já quebro tudo mesmo e já chuto o balde. Mas não. Muitas vezes essa ação é imatura. Por quê?
Porque o que essa ação constrói? Eu te pergunto. O que a agressividade constrói? O que agir por impulso constrói? O que agir sem pensar constrói? Fica a pergunta. Eu não vejo muita coisa para se construir. A agressividade é uma máscara, porque ela sentiu foi dor. Ela sentiu foi angustiada. E para ela não reconhecer que ela se sentiu angustiada com aquilo, ela larga tudo pela raiva. As vias mais fáceis de largar tudo que sentimos são duas. Ou pela raiva, ou pelo medo. Essas são as duas vias que a gente geralmente costuma largar os nossos desconfortos emocionais. E aí, muitas vezes, o que a gente largou foi algo agressivo, mas o que a gente sentiu foi: tu não olhou para mim de verdade. Muitas vezes a gente se sente desassistido, desassistida. E aí, por eu não me sentir assistido, eu largo em forma de raiva. É uma máscara para eu não dizer que eu me senti desassistido. Como se eu me sentisse um coitado e eu não quisesse mostrar isso para ela. Então, a raiva, a agressividade é uma segunda forma de demonstrar imaturidade emocional. É quando eu sinto, não consigo identificar e largo no impulso, na raiva. Coloco a minha máscara e largo. E aí já ofendo. E aí já machuco. E aí a linguagem já é impositiva. Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Por que... E aí, muitas vezes a pessoa... Olha só, muitas vezes a pessoa nem ouviu o que foi falado. Ela só ouviu... ouviu a expressão, ouviu o sentimento, ouviu a motivação. Porque a comunicação tem disso, né? A comunicação não é só o que eu falo. É o que eu transmito. É o que eu tenho a motivação de falar. É o que eu tenho a motivação de transmitir. Porque ao mesmo tempo que eu posso falar uma frase com respeito, eu posso falar uma frase com sarcasmo, eu posso falar uma frase com raiva, mas o tom disso vai vir daqui. É o coração que vai dizer, que vai dar esse tom, essa forma como eu falo. E essa forma muitas vezes marca muito mais do que 1000 palavras. Quando tu vê que o outro tá com raiva de ti, ou quando tu vê que o outro tá pouco se lixando para ti, um olhar de indiferença dói muito mais do que várias palavras. Então, a vulnerabilidade, a sensação de eu me sentir fraco diante do outro, de eu estar vulnerável diante do outro, faz com que eu pareça um machão. Pareça a empoderada, a machona, a que manda, a que faz. Mas é só falta de reconhecer as fraquezas. É só falta de reconhecer os medos. É só falta de identificar os sentimentos que nem sempre coletivamente são aceitos ou são expressados. E aí, como as pessoas não manifestam tristeza, como as pessoas não manifestam vulnerabilidade, como as pessoas não manifestam que estão com medo de serem deixadas ou de serem rejeitadas, elas colocam isso para dentro de si e passam a máscara de raiva. Entende? Então, não caia nessa. Para de usar máscara. Para, pelo amor de Deus. Cresça emocionalmente. Pro teu bem e pro bem dele. Pro bem da relação.
quando você diz o que sente, e aí é um conceito que eu iria falar e já vou adiantar agora, que é o conceito de honestidade emocional. Quando eu sou honesto emocionalmente com o cônjuge, com a pessoa amada, eu auxilio a pessoa a ser, a ter honestidade comigo. Quando eu digo, poxa, eu tô com medo disso, eu tenho medo de ser deixado. Eu tenho, é um medo meu. Eu tenho medo. Quando eu falo isso, eu abro espaço, eu abro campo para que ela evolua também, para que ele evolua também, e ele diga, poxa, eu também tenho medo de tal coisa, ou de tal coisa. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho medo de não conseguir dar conta da casa, eu tenho medo. Então, a honestidade de uma pessoa eleva o patamar da relação. Estrutura, auxilia na construção de afeto, na construção do relacionamento, na construção de algo saudável. Então, não use máscaras. Não use máscaras. Isso não é bom para você, tá? Não é bom para ninguém. E agora a terceira forma de imaturidade que as pessoas agem pensando que estão certas é a seguinte: como uma pessoa imatura age diante de um desconforto emocional, diante daquilo que o outro fez e que ela não gostou. Essa pessoa emocional, ela procura ser fria, ela procura se tornar uma pessoa fria. Por que ela faz isso, Thiago? Por quê? Outras situações que aconteceram e que ela não teve controle e que fizeram, que não deram errado, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, essa pessoa pode ter a ideia de que ninguém me entende. Como as coisas, como os meus relacionamentos nunca deram certo, ou já deram, mas aí eu estraguei de alguma forma, por falta de autoconhecimento e por aí vai, vamos dizer assim. Mas contando que os relacionamentos não deram certo, como esses relacionamentos não deram certo, essa pessoa vai construindo a ideia de que ninguém me entende. E essa ideia de ninguém me entende vai fazer ela construir outra ideia, que é a seguinte: não vale a pena confiar nos outros. E aí, baseado nessa ideia de que não vale a pena confiar nos outros, ela vai tentar ser a pessoa fria. Então, ela vai ter o desconforto emocional e ela vai fingir que não sentiu. O quê? Ela vai fingir que não sentiu. Ela vai ser a pessoa fria. E essa pessoa fria, no relacionamento onde é necessário ter afeto, ela vai prejudicar a relação. Ela vai causar desconforto. Ela pode gerar insegurança no outro, dependendo de como o outro é, né? Mas, independente, quem entra numa relação quer receber afeto. Quer ter a sensação de que o outro me olha. Eu sou vista pelo outro. Eu estou olhando para ele, né? E ele está me vendo. Todos procuram ter essa sensação. E essa pessoa fria aqui que eu estou falando, que é o terceiro tipo de... terceira forma de agir imaturamente diante de um desconforto emocional, essa pessoa fria, ela vai dificultar a relação, porque o outro nunca vai saber o que ela está sentindo. Porque ela quer sempre controlar as emoções. Ela sente, porque, como eu falei no início da live, ela não tem controle sobre isso. Ela não tem controle. Ela sente, mas fica tudo dentro dela.
tudo dentro dela. Ela tá sempre assim, ó, a expressão dela tá sempre assim, ó. Por mais que aqui dentro esteja uma bagunça, ela por fora ela tá serena. Coloco entre aspas, porque é uma serenidade falsa. É só aquilo que ela não deixa ser visto. Então, essa pessoa fria, ela age de uma forma imatura e isso faz muito mal para a relação. Isso não é algo saudável. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi mais sobre isso. A imaturidade emocional pode você fazer se sentir ferida. Ah, tá. Lembrei desse rascunho aqui. A questão é que a imaturidade emocional, ela pode fazer você se sentir ferida, fazer eu me sentir algo ferido, né, ofendido por algo que não é verdadeiro, algo que nem é real, algo que eu construí. Esse é o malefício, esse é o mal da imaturidade emocional. Porque eu nem olhei a situação, eu só vi o que eu queria ver, e aí eu já construí todo um cenário negativo e já estou me achando ofendidinho. Já estou me achando a pessoa super ofendida. E olha só, ao mesmo tempo que eu estou me achando a pessoa ofendida, que eu estou construindo uma realidade na minha cabeça, e eu me fecho, porque essa pessoa fria ela não vai expressar dentro. Mas eu não tô aqui na cabeça tá ruminando isso. E aí o que acontece? Essa ruminação mental dessa experiência, dessa mini realidade que eu criei o resto, que é falsa, ela só vai ganhar proporções enormes. Ela só vai fazer com que eu ainda me sinta mais ofendido emocionalmente. Isso só vai fazer com que eu me sinta ainda mais machucado internamente. Então, traga a sua vida para a realidade. Não construa cenários a partir da realidade que você quer ver, a partir da realidade da sua insegurança. Porque se você deixar a sua insegurança direcionar a sua vida, ela vai pegar um elemento e vai construir o que ela quiser. Ela vai desenhar o quadro que ela quiser. E se você ficar à mercê desses quadros que a insegurança for desenhando para você no dia, você vai sofrer demais. 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 E quando eu falo demais, é demais, gente. Tá? Então, não fique à mercê da sua insegurança, da sua ansiedade, do seu medo. Fique à mercê da realidade. Da realidade. Tá? Então, eu comentei aqui sobre 3 ações imaturas, né? Que é a pessoa se fechar, não falar nada. É a pessoa falar, mas de uma forma equivocada, por meio da raiva. E eu falei agora a terceira forma, que é quase uma primeira forma, mas essa terceira forma, ela tenta controlar as emoções e ela é fria, ela não demonstra afeto nenhum. A outra pessoa lá, ela ainda fala que gosta, ela ainda demonstra afetos bons. Essa não demonstra nada. Então, agora vamos falar sobre 3 ações maduras, de pessoas com maturidade emocional, para que nós possamos sair daqui hoje com práticas, algo que a gente possa fazer e possa dar certo, porque esse é o intuito dessa live, né? Fazer com que a gente cresça emocionalmente e fazer com que a gente construa, alcance um relacionamento saudável. Então, o que acontece? Você nunca terá uma boa relação com uma pessoa que você não conhece. Esse é o primeiro ponto. Então, você precisa conhecer o outro, porque quando vier
os quadros da insegurança na sua mente, porque a insegurança, qual é o elemento principal da insegurança? É o desconhecimento. O chão da insegurança é quando você não conhece a realidade. E aí a insegurança tem liberdade para construir os piores cenários. Compreendes? Compreendes? Então, quando você poxa, eu conheço fulano, eu conheço fulano. E os cenários da insegurança, eles se desfazem, porque eles ganham tamanho em cima daquilo que a gente não conhece. Então, se você conhece a pessoa, esses quadros, eles perdem a força. Eles perdem a força. Então, o primeiro ponto, conheça o outro, tá? Segundo ponto, esteja disposto a desenvolver essa sua capacidade de explicar, de falar sobre seus medos, para que você consiga se expressar, para que você não se expresse de uma maneira equivocada e danifique a sua relação. Porque assim, ó, não falar e falar de uma forma errada dá o mesmo resultado, dá problema. Então não adianta. Não adianta você falar e falar de uma maneira equivocada. Como eu falei, como eu estou falando aqui até quase agora, até 8h30, que eu falei sobre as maneiras erradas de agir. Não adianta você agir de uma maneira errada. É tão ruim como se você não agisse. Então, o ideal é que você encontre uma maneira ideal de falar. Ó, eu fui redundante, né? O ideal é que você encontre uma maneira ideal de falar. Então, e aqui tem a de honestidade emocional, que eu já falei com vocês. Quando eu consigo ser honesto diante do outro, eu abro espaço para ele ser honesto comigo, com as emoções dele, e aí a relação eleva um patamar, né? Porque a conversa passa da página 2. A comunicação estruturadora, ela passa da página 2. Quando a gente fala dos medos, é algo muito nosso, muito particular. Então isso cria conexão, tá? Então, falamos da honestidade e assim, não se deixe ser governado pelas emoções. Não se deixe. Você não consegue controlar a entrada, mas você consegue controlar a saída. Aquilo que vai sair de você é a partir do que você sentiu. Lembra do que eu falei no início da live? Não vou repetir, tá? Se você não viu, olha lá no início da live. Eu vou te passar um exercício aqui, tá? Já estamos no finalzinho da live. Vou te passar um exercício aqui para você que ficou até o final, né? Você merece esse exercício, você merece. O melhor sempre fica no final, né? Então você merece. Você ficou aqui até agora, você merece. Eu vou te dar um exercício simples para você lidar com a raiva. E não só com a raiva, mas todos os outros sentimentos, tá? Sentiu raiva? Pega um papel e uma caneta. Escreve o porquê você está sentindo. Melhor dizendo, sentiu raiva? Pegue um papel e uma caneta. Escreva o que você está sentindo. Estou sentindo raiva disso, por causa disso. E o segundo ponto, por que eu estou sentindo isso? Por quê? Por causa disso. Faça esse exercício, que isso vai te ajudar na forma como você vai reagir. Não vai controlar a sua raiva, você vai continuar sentindo raiva, mas vai controlar a forma como você reage diante do outro, tá? Sentiu raiva? Pega um papel e uma caneta e escreve o que é isso e por que eu estou sentindo isso, ok? Gente, eu não sei se tem pergunta, eu não sei se tem ponto contrário, eu não sei se tem algum comentário, alguma coisa que fez pensar a respeito. Estamos chegando no final da live de hoje. Mas fiquem à vontade a falar,
tá? Fiquem à vontade em interagir. Outro ponto, os últimos 2 pontos, último ponto na real, último tema, que uma pessoa madura, uma pessoa com maturidade emocional, ela tem essa característica. Ela consegue estar vulnerável. Não esconda suas dores de quem te ama. Não faz sentido. Quando você esconde as suas dores, você acaba escondendo uma parte de você. Quando você acaba escondendo uma parte de você, você não se deixa ser visto. E quando o outro não te vê, ele não vai conseguir lidar com você da melhor forma. Quando o outro não te vê por inteiro, de que, poxa, eu estou conectado com essa pessoa. Então, essa sensação de não conhecer o outro por inteiro traz uma série de complicações para o relacionamento. Então, não esconda suas dores de quem te ama. Eu vou ficar com essa frase, vou encerrar essa live de hoje com essa frase, que é extremamente importante, extremamente benéfica se você aplicar. Não esconda suas dores de quem te ama, ok? Vou ficando por aqui hoje, tá? Segunda-feira estamos aqui. Muito obrigado pela companhia de todos, tá? E beijo, tchau!